Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante. Esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Panvel, você sempre bem. Olá, você está na TVU, a nova TV dos gaúchos, compartilhe. Estamos sintonizados no canal 55 UHF e canal 11 da NET Porto Alegre, com transmissão para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo, em tempo real, pela internet, nos sistemas Android e iOS. E também pelo aplicativo tvuplay.tv.br. Se você está na frente do computador, pode acessar agora, www.tvuplay.tv.br. Eu sou Alexandre Appel, está no ar o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. E Ipiranga. Ipiranga, quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Veja nessa edição, Fiat Mobi é lançado no Brasil e preço parte de R$ 31.900. Porto Alegre recebeu o workshop gratuito sobre o Código de Barras no dia 26 de abril, promovido pela GS1 Brasil. Comportamento do consumidor frente à crise foi o tema de evento gratuito promovido pelo Cindy Lojas Porto Alegre. E Café com Política do Instituto Unimed RS, com o economista Marcelo Portugal, repercute nas redes sociais. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. O novo Fiat Mobi chegou com a promessa de se tornar referência no mercado de compactos de entrada. Com preço inicial na faixa dos 31 mil, o pequeno tem muitas semelhanças com o irmão maior, o Fiat Uno, mas quer conquistar com características e soluções próprias. Estivemos na San Marino Fiat para conhecer a novidade. Estamos na San Marino Fiat, aqui na Cristiano Fischer, em Porto Alegre. Mais uma vez, viemos mês passado para mostrar a picape Toro, o lançamento. Estamos sendo recebidos pelo diretor técnico, o engenheiro Mário Guglielmi. Mas hoje nós viemos mostrar um outro lançamento da Fiat. Mas vamos começar na picape Toro. Está vendendo bem a Toro? Muito bem, muito bem. A Toro se encontrou um mercado favorável, apesar dessa época de crise, principalmente por ser um carro excepcional, né? A gente já teve a oportunidade de andar, tu já conhece bem o carro, mas a receptividade que ela teve no mercado foi muito boa, está vendendo muito bem, por suas qualidades, sem dúvida nenhuma. As suas qualidades estéticas e técnicas são excepcionais. Eu acho que a Toro tem um presente e um futuro excepcional no mercado brasileiro. Eu estava vendo ali no estacionamento, do lado do nosso estúdio, da TCS Produções, e tinha uma estacionada, uma vermelha, mas é uma coisa, é um carro que chama a atenção, as pessoas vão olhar para ela. Quer dizer, tem um visual muito bonito, né, gente? É um carro, sem dúvida, visualmente impactante e tecnologicamente, eu posso te garantir que também é excepcional. É um carro que chegou, veja só, num momento difícil da economia e que mesmo assim está vendendo super bem. Nós somos líderes de venda no Rio Grande do Sul da Toro, ou do Toro, não sei bem como é que a definição do gênero desse automóvel, mas o que eu tenho certeza é que é um carro excepcional. E quem anda, tu teve essa oportunidade,
viu que é realmente um automóvel diferenciado. Ele tem todas as características de robustez, de praticidade de uma picape, aliadas ao conforto, a segurança e o desempenho de um automóvel de luxo. Bem, nós viemos mostrar um outro lançamento. É o Fiat Mobi. Já tem, inclusive, o comercial na televisão. Sabe? Minha filha chamou a atenção. Pai, que carro lindo. Qual é o conceito desse carro? É um carro pequeno, não é isso, engenheiro? Exatamente. Essa questão do que carro lindo é a mesma coisa que eu ouvi na minha casa, tanto da minha esposa quanto da minha filha. E o carro realmente chama atenção. Né? Ele transmite uma sensação de modernidade muito grande. Até a frente, eu havia comentado, é parecida com a Toro, e realmente, guardadas as proporções, é parecida o design geral da frente, principalmente dos faróis ali, que na Toro não são faróis, mas sim luzes diurnas, é muito parecido. É um carro que busca um segmento que, na verdade, é a essência da Fiat. Carros econômicos, duráveis, versáteis, fundamentalmente urbanos. Então, eu acho que o Mobi está resgatando o que o 500 foi na época em que foi lançado originalmente, que o 500 até vale a pena conversar um pouco, ele foi lançado após a guerra, numa época de crise. Então, o Mobi, apesar de, graças a Deus, nós não termos saído de uma guerra agora, a gente está numa situação bastante complicada na nossa economia. E o Mobi está chegando para suprir a natural necessidade que todos têm de ter um automóvel e se adaptando ao momento um pouco delicado da nossa economia. Então, é um carro de manutenção extremamente barata, é um carro extremamente leve, né, que depois de algum tempo a gente volta a ter automóveis abaixo dos 900 quilos, o que é muito bom. É um carro com 4 portas, diferente do 500. É um carro que não tem a complexidade tecnológica de um 500, mas que mesmo assim é avançado, e que é uma solução excepcional para um jovem casal, ou mesmo com um filho pequeno, para uso urbano e para pequenas viagens. Eu acho que é um carro que chega no momento certo, a gente tem uma expectativa bastante grande com relação a esse carro. Muito bem, nós vamos agora olhar, vamos lá para o salão, para a loja aqui da Samarino, dar uma olhada nesse lançamento, Fiat Mobi. E esse é o Fiat Mobi. É o carro mais barato da Fiat hoje, Geromar? As versões de entrada é o carro mais barato da Fiat, começa em 31.900. O que tem esse carro 31.900? Tem ar-condicionado? Não, o de 31.900 não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado? Não tem. Mas tem airbag e ABS que são obrigatórios por lei. Né? Muito bem, vamos chegar para cá, vamos mostrar a frente dele que nós falamos lá na sala do diretor técnico engenheiro Mário. Está muito bonita. Está muito legal, né? Ele tem esse prolongamento lateral dos faróis que avançam até a metade do paralama, o que o distingue claramente de outros veículos. Né? Então, a gente já vê que se trata de um veículo diferente pelo design do farol, que é absolutamente peculiar. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, Apple, com relação à distância entre eixos desse carro. Como a gente pode ver, as rodas, os eixos, estão posicionados nas extremidades do veículo. Aí tu me pergunta assim, mas o que tem isso de especial? Tem um detalhe muito importante com relação a ter as rodas o mais próximo da extremidade do veículo. No meu tempo se chamava de tala larga. Não. Tala larga seria a largura do pneu. O que a gente está comentando aqui é que as rodas ficam próximas às extremidades do veículo. O que acontece com isso? Eu aumento o espaço interno, eu tiro de dentro do carro aqueles espaços ocupados pelas caixas de roda. E entre as coisas que isto gera é, por exemplo, o fato de que eu posso baixar totalmente o vidro da porta traseira. Por quê? Porque como o eixo traseiro está deslocado bem para trás, facilita a entrada do passageiro no banco traseiro e me possibilita abrir totalmente a janela porque a roda não avança na caixa da porta. Entendi, que interessante. Esta é uma característica muito importante em carros pequenos como este. Além de o fato de ele ter as rodas bastante na extremidade,
te dá mais agilidade nas manobras, né? Claro. Vamos mostrar aqui na frente, onde o motorista vai conduzir o carro. O que temos de diferente aqui, engenheiro Mário? Essa versão que a gente está mostrando aqui, propositalmente, é a básica, é a mais barata que tem, né? Então ele não tem nada de excepcional, não tem comandos no volante, como a gente pode ver aí, não vem originalmente com rádio. Esta, para se ter uma ideia, é a versão básica, e que mesmo assim ela é bastante agradável internamente, tanto os padrões dos tecidos quanto os acabamentos dos revestimentos de porta. Chama a atenção que as portas são totalmente revestidas, né, até a parte superior, o que não é algo comum em carros de entrada, que normalmente tem as partes metálicas expostas. Esse carro não, ele é totalmente recoberto pelo acabamento interno. Muito bem. Sente aí no volante, engenheiro. Vou mostrar um detalhe que faz com que esse carro aqui tenha uma peculiaridade bastante especial. A porta traseira é totalmente de vidro. Ela não tem armação metálica. As dobradiças são fixadas diretamente no vidro, que é um vidro extremamente resistente, o que faz com que o carro também seja mais leve por causa disso. O porta-mala, evidentemente, é de um carro pequeno, entretanto ele acomoda cerca de 280 litros, o que é suficiente para um casal, né? E ainda tem a possibilidade de rebater os bancos traseiros, que aumenta consideravelmente o espaço interno, caso se queira transportar mais bagagens. Mas o diferencial da traseira desse carro, sem dúvida, é a porta totalmente de vidro. É um carro econômico, engenheiro Mário? Sem dúvida nenhuma, né? Se a gente levar em consideração que a motorização dele é idêntica do Uno e ele pesa cerca de 100 quilos a menos do que um Uno, pode-se esperar um consumo. Eu não fiz ainda uma aferição, né? Eu gosto sempre de experimentar para ver o que eu consigo. Nesse carro ainda não fiz isso, mas certamente é um carro que deve surpreender com relação ao consumo por conta da sua mecânica, que já é a convencional, tradicional do Uno, e do seu peso extremamente reduzido em relação ao Uno também. Eu tenho uma ideia Adventure, uso sempre com ar-condicionado ligado, faz sempre em média 10 km por litro. Tá bom, né? Tá ótimo, mas esse carro aqui com certeza vai fazer bem mais do que isso. Quanto? É difícil dar um número, mas eu vou te dar como exemplo, esse carro é 1.0. Na semana passada eu fui até Pelotas com um Uno 1.4 e eu fiz uma média de 17,8 km na estrada, andando dentro dos limites de velocidade legais. Extremamente econômico. Qual é o preço desse carro? Qual é o preço de entrada, engenheiro? O preço de entrada desse modelo é R$ 31.900, podendo chegar com todos os opcionais, o modelo mais sofisticado, a R$ 42.000. O modelo mais sofisticado seria automático, câmbio dualógico, não? Não existe, esse carro ainda não existe disponibilidade com câmbio dualógico, mas seria pintura metálica, ar-condicionado, central multimídia, rodas de liga leve, e detalhes desse tipo, ele chega a R$ 42.000. Estamos iniciando o período de frio aqui no Rio Grande do Sul. Alguma dica para esses carros flex, engenheiro? Não, nada de excepcional. Eu só chamo a atenção sempre, aqui no Sul é praticamente impossível nós utilizarmos álcool, né? Não se usa álcool. Agora, se por algum motivo for utilizar álcool, não faça a mudança de forma repentina. O que significa? Não deixe o tanque esvaziar toda a gasolina para colocar o álcool. Vá fazendo a mudança aos poucos para a gente não ter problemas, principalmente de manhã cedo, nesses dias mais frios, de adaptação da central eletrônica, ela imaginar que ainda está com gasolina e está com álcool ou vice-versa, pode dar algum probleminha. Então façam sempre as mudanças de combustível de forma gradual. Quando tiver com metade do tanque do combustível e quiser usar o outro, faça a complementação com a mudança dessa maneira. Muito bem, direto aqui da San Marino Fiat, com o lançamento Fiat Mobi, imagens desse novo lançamento. Nos despedimos, agradecemos, engenheiro Mário, a gentileza de nos receber direto. San Marino Fiat para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Muito bonito o carro. Uma graça, vale a pena conhecer, fazer o test drive. Está na tela o telefone da San Marino Fiat. Liga para lá, marca, vai fazer um test drive. Até procura o engenheiro Mário Guilherme lá, uma rica criatura. Muito bem. Por dia, telespectador, 6 bilhões de bips de leitura do código de barras são ouvidos ao redor do mundo. Uma prova que essa tecnologia ganhou uma proporção tamanha
que não se imagina mais a cadeia de abastecimento sem ela. Mas afinal, como é possível criar e gerenciar essa ferramenta tão eficaz que é capaz de criar uma identificação única para cada produto e que possibilita a leitura e captura automáticas desses dados com tanta rapidez? Para responder a essas e outras questões, a Associação Brasileira de Automação, a GS1 Brasil, realizou o workshop de capacitação técnica Código de Barras 1. Entenda, crie e gerencie a identificação do seu produto. Aconteceu no dia 26 de abril, agora, no Hotel Holiday Inn, em Porto Alegre. O curso foi ministrado pela gerente de educação da GS1 Brasil, a Flávia Ponte, e foi gratuito. Pode rodar a matéria, porque nós estivemos lá. A Flávia Ponte, gerente de educação da GS1 Brasil, foi palestrante agora de manhã, aqui no Hotel Holiday Inn em Porto Alegre. Workshop gratuito sobre código de barras. O que te chamou a atenção em quem participou do workshop? Qual foi as áreas de maior interesse no assunto, Flávia? Olha, muito interesse em como identificar produtos, novos produtos, quais são as regras de qualidade, como é que eu coloco um código corretamente numa embalagem. E muita pergunta sobre novos códigos que estão surgindo, né? Os códigos bidimensionais, a questão da radiofrequência. Então também teve muito questionamento nesse sentido. Muitos consumidores se queixam que estão no check-out no supermercado e o caixa vai passar o produto, não lê o código de barra, tem que digitar. Isso irrita o caixa, irrita o consumidor. Por que isso acontece, Flávia? Eu vi que você abordou isso. Por falta de qualidade do código. Então, o código ele tem umas regrinhas. Ele tem uma cor certa, ele tem um tamanho certo. E se a indústria não faz essa alocação do código correta, isso pode impactar na operação do caixa. É nesse momento que a gente perde a paciência. Então, se eles seguirem essas regras, a gente consegue ter até mais 30% de produtividade no caixa. Quer dizer, a fila vai andar mais rápido, para a gente é muito melhor. E são coisas tão simples de fazer, né? Por exemplo, arte no código de barras. Tem gente que gosta de fazer código de barras em formato de coração, de xícara. Não faça, né? Ele tem um tamanho certo, como eu disse antes, uma cor certa. Então, seguindo essas regras, com certeza a gente vai ter uma operação melhor. Produtos perecíveis, carne, etc., são mais suscetíveis a ter o código de barra, digamos, rasurado, enfim. Não, depende da etiqueta, do material da etiqueta que você utiliza. Então, tem etiquetas próprias para essas coisas, né? Para alguma coisa que vai ser condicionada no freezer, por exemplo. E existem códigos novos também para os perecíveis que eu consigo, inclusive, colocar a data de validade. Então, eu consigo fazer uma gestão melhor de um perecível no meu varejo. Então, eu posso tirar antes um produto que vai vender. E se, de repente, eu não conseguir fazer a gestão, eu consigo bloquear também essa venda no caixa. E isso é uma novidade, tanto para o consumidor quanto para o varejista, né? Que é o GS1 Databar. GS1 Databar. Isso mesmo. Então, é um código novo que a gente usa tanto para identificação de frutas, legumes e verduras, como para perecíveis como uma carne, um frango, um frio qualquer, uma mussarela, um presunto, etc. Aqui em Porto Alegre já existe o Databar? Não, nós estamos trabalhando nessa divulgação, alertando tanto o consumidor quanto o varejo da importância desse código. E agora, na Europa e nos Estados Unidos, já são códigos que são bem utilizados. Você recebe aqui associados que vêm buscar atualização. Vocês têm um apoio permanente em São Paulo a esses associados pelo Brasil todo? Temos. A gente tem uma central de atendimento em São Paulo. A gente também hoje faz o atendimento telefônico, mas também por meio do chat. Além disso, as nossas ações educacionais, nós estamos fazendo cada vez mais também pela internet, porque assim todo o Brasil pode se conectar e a gente faz sessões ao vivo que as pessoas podem enviar perguntas também. Isso tudo para facilitar o conhecimento e levar mais informação. Não posso deixar de te perguntar, estamos em época de vacinas para gripe, etc., muitos medicamentos, a importância do código de barras nos medicamentos para a segurança do consumidor.
fundamental também. Quer dizer, hoje, por meio de uma identificação, e a gente já tem códigos também, que você pode botar uma data de validade, um número de registro da Anvisa e tudo mais, tudo isso garantindo mais segurança, tanto para as clínicas que vão utilizar a vacina, quanto para nós, consumidores, né, que vamos usá-las também, né? Então, o código é fundamental nesse sentido, para dar mais controle e garantir a autenticidade daquele medicamento. Parabéns, Flávia Ponte, alegria revê-la aqui em Porto Alegre. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, obrigada. Alegria receber vocês. Obrigada. E o Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, confira comportamento do consumidor frente à crise, foi o tema de evento gratuito promovido pelo Cindy Lojas Porto Alegre. E o Café com Política, repercutindo ainda do Instituto Unimed RS com o economista Marcelo Portugal, repercutindo nas redes sociais. Não saia daí, nós já estamos voltando. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal, super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo, qualidade comprovada. Abastece aí. O Abastece Aí é um novo jeito de abastecer no posto Ipiranga. Você troca quilômetros de vantagens por desconto no combustível, sabe na hora o quanto vai economizar e ainda tem um ano de mensalidades grátis no Connect Car. Um aplicativo tão bom assim nem precisava de mim pra falar. Ah, Elivelton, termina aí. Vai, brilha, garoto. Abastece aí. Baixe grátis, aproveite. Fui bom? Ipiranga, um lugar completo e também digital. Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante. Esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. Panvel, você sempre bem. De volta ao Jornal do Consumidor desta semana, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. A instabilidade econômica do país afetou diretamente os hábitos de compra e consumo dos brasileiros. E entender como este consumidor está agindo frente à crise é fundamental para que as empresas, as organizações, cuidem de maneira correta da sua clientela. Para apresentar esse panorama, o Café com Lojistas, promovido pelo Cindy Lojas Porto Alegre, trouxe o doutor em administração, o Luiz Antônio Slongo. Fernanda Appel esteve no evento. Pode rodar a matéria do Cindy Lojas. Professor Luiz Antônio Slongo será o palestrante desta manhã no Café com Lojistas, aqui diretamente do Shopping Total. Professor, falar sobre comportamento do consumidor, uma palestra tão importante num momento de crise, momento que o lojista está preocupado com a situação, é importante. Sem dúvida, o comportamento dos consumidores em momentos de crise, ele obviamente se altera. Há uma alteração no emocional das pessoas.
né? As pessoas começam a perceber que a remuneração reduz, o endividamento deles aumenta, eles se tornam mais rigorosos com relação aos processos de compra. Nesse rigor do seu processo de compra, emocionalmente ele se altera, porque ele passa a exigir mais dos fornecedores, ele passa a exigir mais das lojas, enfim, dos locais onde ele compra. Ele se torna mais sensível, portanto, a questões relacionadas à transparência, relacionadas às informações sérias, a um aconselhamento, digamos assim, mais sério de quem vende os produtos a ele. E ele é contaminado também por alterações no seu emocional que o tornam mais sensível às questões de compra indulgente, compra nostálgica, questões de status. Há uma alteração muito grande no comportamento desses consumidores. E isso é principalmente verificado, obviamente, nos países onde essa crise é mais aguda, né? Naqueles países que nós chamamos hoje de emergentes, né? Que é o nosso caso hoje, nesse momento, no Brasil. Talvez aqueles consumidores onde a renda seja mais elevada, esse sentimento ainda não esteja presente, mas nós estamos assim no olho do furacão desse comportamento. Então é importante a gente discutir essas coisas, né? Afinal de contas, dentro de uma realidade dessa, o que eu faço? Não tenho mais alternativas? Não é verdade, existem alternativas sim, né? Essas orientações desses consumidores podem predispô-los a comprar determinadas coisas que estejam sintonizadas com esse sentimento ou com esses sentimentos que eles sentem. Então, talvez aqui estejam as oportunidades. Isso que eu pretendo discutir um pouquinho hoje com os nossos lojistas aqui. E é interessante, me corrija se eu estiver errada, professor. Tem aquele consumidor que resolve não consumir mais, não vou comprar. E tem o outro que se torna pródigo. Vou comprar para aliviar a minha depressão, o meu estresse. Vou comprar, vou comprar. Exatamente, exatamente. Esses são comportamentos interessantes a gente observar. Porque em que pese os rendimentos reduzidos, em que pese o endividamento crescente, em que pese o desemprego, essas pessoas elas continuam, obviamente, sendo humanas e estando expostas assim a todo esse tipo de pressão externa que o meio impõe a elas. Então, o que acontece muitas vezes é que, nesses momentos, elas passam a consumir coisas que elas não consumiriam em outras situações. Então é importante ficar atento a isso. Por outro lado, dentro de uma nova abordagem, digamos assim, hoje mercadológica que existe, os vendedores, no nosso caso aqui as lojas, elas têm que assumir uma postura de estar mais próximo, de estar criando com esses consumidores as ofertas, né? Nós vamos falar aqui, por exemplo, do conceito de valor hoje. Quer dizer, é fundamental que as empresas, nesse momento, consigam entregar o que a gente chama de mais valor para as pessoas. E esse mais valor não necessariamente está associado só a uma comparação do produto fisicamente oferecido contra o dinheiro que o consumidor paga. Esse conceito de valor pode estar muito relacionado a essas questões emocionais, para as quais os consumidores estão muito sensíveis hoje. Os consumidores estão machucados, eles estão oprimidos, né? Quer dizer, a crise econômica oprime, né? Coloca as pessoas para baixo, reduz a autoestima. Então é muito importante que os lojistas, no nosso caso aqui, entendam isso, né? E passe também eles a alterarem o comportamento frente a essa nova realidade de mercado. Eu penso assim, seguir por essa linha, assim, a discussão hoje aqui, vamos ver se a gente vai ter sucesso. Fantástico, tema super interessante. Um momento como esse, o lojista preocupado e curioso para se adaptar ao nosso momento atual. Vice-presidente Arceoni, me identifiquei um pouco agora conversando com o palestrante, estava até comentando. Que tema interessante, consumidor, o perfil desse consumidor em época de crise, o consumidor mudou bastante. Em épocas de crise, o consumidor sempre ele se molda à crise, né? Então ele procura, faz mais orçamento, ele anda mais nas lojas e tenho certeza que o professor Longo hoje vai nos mostrar caminhos, né, para encurtar esse caminho do consumidor, que ele possa, no momento que ele entrar numa loja, fazer a compra, fazer o investimento que ele precisa fazer. O consumidor precisa fazer o investimento, ele tem necessidade, ele tem básicas que precisa ser atendida todos os dias, e o lojista tem que encontrar uma maneira de transformar a crise em oportunidade. Esse é o nosso objetivo. E o Cindy Lojas é preocupado com isso, né?
tem ouvido nossos lojistas sempre que eles vêm no Café com Lojistas, nas pesquisas, né? E esse assunto, comportamento do consumidor, foi um dos assuntos que os lojistas trouxeram para nós. E o Assunto de Lojas hoje está trazendo o professor Slongo para falar sobre esse assunto. Eu não vou falar muito sobre comportamento do consumidor, porque o professor mesmo vai ser o Slongo, vai falar daqui a pouco para nós, né? Tenho certeza que ele vai trazer muitas informações úteis para o nosso dia a dia como lojista. Em relação ao lojista, vice-presidente, ele tem se mostrado atento às mudanças, ele busca, através do Sindilojas, se aperfeiçoar o tempo inteiro, e o Sindilojas proporciona isso para o lojista também, não só com o Café com Lojista, a gente tem outros eventos também. Sim, nós temos vários, o Café com Lojista itinerante, que hoje nós estamos aqui no Shopping Total, né? Nós estamos lá na nossa sede, na Andrada 234, no mínimo um café com lojista por mês. Temos os treinamentos nossos que acontecem semanalmente em Sindilojas, tem muitos deles que são gratuitos, né? A maioria, como é o Café com Lojista, que é gratuito, né? Temos outros treinamentos também em várias áreas de necessidade do nosso lojista, e também não só do lojista, sim dos próprios colaboradores dos lojistas. É importante que o Sindilojas, embora seja um sindicato patronal, ele se preocupa muito com os empregados dos nossos associados. Temos as nossas missões, a gente recentemente voltou do Peru com a missão que a gente foi fazer, missão no Peru, né, sobre moda. A gente está preparando outras missões agora aqui no Brasil, para São Paulo, Gramado, enfim, que a gente procura. A gente teve recentemente também na FEICOM em São Paulo, com um grupo de lojistas, vendo material de construção, a Feira de Material de Construção em São Paulo. Então o Sindilojas está sempre, dá para dizer que é todos os dias se preocupando com o seu associado, com o lojista de Porto Alegre Alvorada. Ou seja, o associado não tem desculpa para não caminhar junto à evolução, junto ao conhecimento, porque o Sindilojas proporciona, assim, diversos cursos. E essa questão da crise, infelizmente a gente está vivenciando isso, mas podemos sim modificar a nossa postura, pensar positivo. Sem dúvida. Ainda acrescentando, nós estamos também agora em julho, nossa Febravar, né, Feira Brasileira do Varejo, que é também uma demonstração que o Sindilojas tem de enfrentamento da crise, de trazer novidades em tecnologia, informação, inovação, que aproveitamos para convidar todos os nossos associados e não associados do Sindilojas que visitem a Febravar no Barra Shopping de 6 a 8 de julho, no Centro de Eventos Barra Shopping. Também é um evento muito importante que o Sindilojas tem certeza que vai agregar muito para os lojistas, para os associados e para a sociedade em geral, né? O Sindilojas realmente tem se preocupado muito em qualificar o seu associado. Tá aí então, associado, lojista, fica por dentro de todas as novidades, não só na Febravar, entre em contato com o Sindilojas, vai ficar por dentro de todas as palestras, todos os cursos, enfim, uma série de atividades para a gente enfrentar a crise. Sem dúvida, esse é o nosso objetivo como entidade, né, de proporcionar o melhor possível para os nossos associados. Aproveito já para convidar todos os lojistas de Porto Alegre que conheçam o nosso Sindilojas, na Andradas 1234, 22º andar. Lá os nossos consultores podem mostrar a entidade, podem mostrar os produtos que o Sindilojas tem, que não é só curso, treinamento, informação, nós temos também outros benefícios, que é planos de saúde, telefonia. A quantidade de benefícios para um associado do Sindilojas é muito grande. Basta nos dar a oportunidade de mostrar para o associado. Ainda existem consumidores com dinheiro no bolso, por incrível que pareça. Acho que até é a maioria. Tem muita gente mal, mas tem gente com dinheiro. Mas não está gastando por quê? Porque tem receio. Creio eu, honestamente, que, voltando à estabilidade política no nosso país, com o iminente impeachment da presidente Dilma Rousseff, o que eu espero aconteça agora, dia 11, 12, ela se afastando do poder. Tenho certeza que o presidente Michel Temer vai fazer um governo de coalizão. Nós vamos acalmar as nossas instituições, o Brasil vai respirar e a economia vai se recuperar. Mas não tenha dúvida, nesse momento o desafio é compreender este consumidor e ofertar para ele exatamente o que ele precisa. E o nosso varejo é sábio, vai chegar lá com certeza.
O Instituto Unimed RS trouxe o economista Marcelo Portugal para falar sobre a crise econômica e política, perspectivas para 2016 no Café com Política. Foi organizado dia 15 de abril passado, aqui na sede da Unimed RS, em Porto Alegre. Foi o nosso programa da semana passada, que pode ser conferido no portal do consumidorrs.com.br. Você pode, inclusive, baixar esse programa, se for do seu interesse, guardar num arquivo em casa. Porque o palestrante, o Marcelo Portugal, para mim é um dos melhores palestrantes nessa área de economia, porque tudo que ele diz acontece. Então vale a pena ali, ele ali faz uma perspectiva se o impeachment não tivesse passado na Câmara. Passou. Ele deu a palestra dia 15, dia 17, foi votado o impeachment, passou na Câmara, vai passar no Senado, fácil. Então ele ainda faz um elo, se a Dilma ficar e tal. Pegue só o do Michel Temer, a parte que ele fala do Michel Temer. O que me preocupa é que ele diz que não vamos conseguir sair dessa crise sem aumento de impostos. Isso é uma coisa que me preocupa muito, que o brasileiro não aguenta pagar imposto mais. Bom, nós vamos colocar agora para você os melhores momentos das entrevistas que nós fizemos. A palestra está no segundo bloco do programa da semana passada, você acessa no portal do Consumidor RS. Vale a pena assistir. Ele acerta as suas previsões. Vamos reproduzir agora algumas das principais sonoras que gravamos com autoridades presentes nesse evento. Pode rodar as entrevistas. Estamos na Unimed RS, no auditório. Dentro de alguns instantes começa o Café com Política, um evento tradicional aqui da Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, com um palestrante, o professor Marcelo Portugal. A crise econômica e política, perspectivas. As perspectivas são boas ou vão continuar ruins, professor? Olha, você sabe que eu sou um incorrigível otimista, né? Então eu tento sempre ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio. Então é óbvio que a gente está num momento de uma crise muito profunda, né? Eu não tenho dúvida disso. Se a gente olhar os dados objetivos da economia brasileira e da economia aqui do Rio Grande do Sul, né, isso fica claro. O Brasil cresceu menos 3,8%, ou seja, encolheu 3,8% o ano passado. O Rio Grande do Sul encolheu 3,4%, mesmo com a agricultura bombando, com o PIB da agricultura crescendo, safra recorde de soja. Mesmo assim, o setor de comércio, serviços e a indústria puxaram tanto o PIB aqui do Rio Grande do Sul para baixo que nós encolhemos 3,4%. Isso o ano passado, e esse ano provavelmente o resultado será negativo de novo. Então, não há dúvida que nós estamos num momento muito complicado e também não há dúvida que a gente tem uma paralisia no governo, de tal forma que a gente não consegue curar o doente, né? Já que a gente está aqui na Unimed, é como se tivesse o doente entrado na emergência e os médicos, em vez de atender ao doente, ficassem uns discutindo com os outros o que eles devem fazer, qual é a melhor alternativa, e o doente ali moribundo, né? Então, o que eu acho, qual é o lado positivo da história, é que, para um lado ou para o outro, agora nós vamos ter uma solução, né? Então, a gente vai ter a votação, a gente vai saber, depois da Câmara e do Senado, se a presidente Dilma fica ou não fica, né? Então, nós teremos um governo de fato. E eu costumo dizer, teremos um novo governo, independente do resultado, porque teremos um novo presidente da República, eu digo, porque ou será o Michel Temer ou será o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não consigo ver a possibilidade da presidente Dilma continuar a ser, ela pode continuar a ser a presidente figurativa, né? De fato, não de direito. Isso, quer dizer, de fato será o Lula, né? Ela será a presidente figurativa. Então eu acho que de qualquer maneira a gente vai ter uma mudança de governo. E seja o Lula, seja o Michel Temer, a qualidade da articulação política vai melhorar. E, portanto, é como se os médicos já começassem a chegar a um acordo do que eles têm que fazer para tratar o doente e vão começar a tratar. Então, eu acho que a gente ainda vai ter um ano muito ruim, onde o desemprego vai aumentar, mas eu vejo a possibilidade do impeachment começar, do impeachment ou não impeachment, tanto faz, da mudança de governo, gerar uma volta, tá certo, do governo de fato, da gente ter uma política econômica coerente, da gente ter rumo, né, que é algo que nesse governo não existe. Hoje a presidente fica apagando fogo todo dia, né? É uma nau sem rumo. É uma nau sem rumo, totalmente uma nau sem rumo. Nós estamos perdidos, né? E seja o que for, eu acho que essa ideia de nau sem rumo vai acabar. Nós vamos ter um capitão lá no leme do país. Pode ser o Temer, pode ser o Lula. Acho que nos dois casos vai melhorar em relação à situação atual.
Agora, é uma melhora que talvez aconteça em 17, meados de 17, ou seja, nós vamos estar talvez melhorando a situação do país lá na frente, né? O que eu acho que a gente precisa se dar conta, né, é de que o país, para voltar a crescer, precisa fazer duas coisas básicas. O setor público tem que, de um lado, começar a caber dentro da economia brasileira, ou seja, você não pode gastar o volume de dinheiro que a gente gasta hoje. O déficit público é enorme, a dívida pública não para de crescer, né? Então, isso é um assunto que tem que ser tratado. O segundo assunto é que a gente precisa de algumas reformas, e aí precisa, portanto, de apoio político para fazer isso passar no Congresso, e muitas delas precisa de você ter maioria qualificada, né? Você vai precisar de 2/3 para fazer reforma constitucional. Acho que a gente precisa de algumas reformas, tanto na área de previdência quanto na área trabalhista. Na área de previdência, a mais simples dela é botar uma idade mínima para aposentadoria, né? É impensável. Hoje a idade média do indivíduo que se aposenta, não é, por tempo de contribuição é de 55 anos. Né? Isso é impensável. Uma pessoa de 55 anos, e eu falo isso em causa própria, né, é um jovem ainda. É um jovem. É um jovem, tá certo? Tem toda a capacidade de trabalho, né? Ou se não é um jovem, pelo menos tem capacidade de trabalho, né? Então não faz sentido que a pessoa se aposente de forma tão... A aposentadoria, ela foi feita não para dar um prêmio, mas ela foi feita para cuidar de quem não consegue mais cuidar de si próprio, né? A gente tem que cuidar qualquer sociedade civilizada, tem que cuidar das crianças e dos velhos, ou seja, ela tem que cuidar daqueles que não conseguem tomar conta de si próprio. O que não é o caso de uma pessoa de 55 anos. Então eu acho que a gente precisa de uma reforma previdenciária, onde tem outros pontos, mas a idade mínima é o ponto central, e o outro lado é uma reforma trabalhista, né? O Brasil tem uma legislação trabalhista dos anos 40, né, da época do Getúlio Vargas. Uma época onde a economia era muito mais simples do que é hoje. Quer dizer, toda essa legislação trabalhista que foi montada e hoje está na CLT, né, na Consolidação das Leis do Trabalho, é uma legislação pensada para a indústria. Ela estabelece uma série de regras, ela é toda detalhista, né? O que pode, o que não pode, que horas entra, que horas sai, quanto tempo tem que ter. Essa é uma legislação que, do ponto de vista da indústria dos anos 40, podia fazer sentido, mas do ponto de vista de uma economia do século XXI, está totalmente ultrapassada. Hoje, a maior parte do PIB é gerado pelo setor de comércio e serviços, ou seja, é gerado pelo setor terciário. 60% do PIB hoje está no setor terciário. E para essas pessoas, a CLT, para esses segmentos da economia, a CLT simplesmente não se encaixa, porque você precisa de flexibilidade. Você tem uma economia hoje totalmente diferente daquela dos anos 40. Você precisa de flexibilidade na possibilidade de negociação entre empresas e trabalhadores, flexibilidade sobre horários de trabalho, sobre formas de trabalho, sobre trabalhar um pouco em casa, um pouco na própria empresa. O home office é uma coisa tão atual. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para o professor. Os estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão obtendo liminares favoráveis na renegociação da dívida com a União. Isso vai contagiar todos os estados. Como é que fica a situação do governo federal, professor? Não, fica muito mal, né? Muito mal. Muito mal, né? Eu, particularmente, acho que isso não prospera. Eu acho que o Supremo, nós vamos ter que esperar, porque isso é uma liminar, eu acho que o Supremo vai cassar a liminar. Tem dois aspectos que eu queria mencionar aqui. O primeiro é um aspecto econômico da história, que é o seguinte: não adianta passar, quer dizer, adianta do ponto de vista de nós, gaúchos, passarmos o problema para a União. Mas se todo mundo passar o problema para a União, nós, os brasileiros, continuamos com o problema. A gente simplesmente transfere a dívida do Rio Grande do Sul para a União, mas nós não somos um país separado. Então, se todo mundo transferir a dívida para a União, São Paulo, Rio de Janeiro, a dívida continua sendo de nós, brasileiros. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que as pessoas têm que se dar conta é que se essa decisão do Supremo for generalizada, ou seja, a decisão é que você não pode pagar juro composto, você tem que pagar juro simples. Juro simples. Bom, o composto é o juro sobre juro. Isso. Mas o que acontece? Hoje, nós que temos uma caderneta de poupança, nós recebemos juro composto. Então, se o Supremo chegar e generalizar isso para tudo, isso significa dizer que não só o Rio Grande do Sul vai pagar menos, mas cada um de nós que é poupador e que tem um dinheiro num fundo de investimento, numa caderneta de poupança, vai começar a receber menos também, porque vai receber juro simples, não vai receber juro composto.
há hoje em dia uma certa, vamos dizer, unanimidade. Todas as empresas no setor financeiro pagam e recebem juro composto, ou seja, pagam um pouco mais do que, ou bem mais, na verdade, que se fosse juro simples. Se isso mudar, não vai poder mudar só para o Rio Grande do Sul ou só para Santa Catarina, vai acabar mudando para o sistema financeiro como um todo. Isso vai causar um problema muito grande do ponto de vista econômico. Por isso que eu acho que no final, no frigir dos ovos, o Supremo vai voltar atrás e vai caçar a liminar e vai voltar a ser juro composto. Boa palestra, professor. O senhor vai passar uma visão otimista. Acha que, seja qual for o resultado do impeachment, o senhor sente que a economia vai se robustecer de novo, vai aquecer o mercado? Eu acho que a gente vai melhorar. Como eu disse, vai melhorar devagarzinho. Entendi. Né? Isso é que nem quando quebra o pé. Né? Tem lá 3 ou 4 semanas que não pode botar o pé no chão, porque o osso vai juntando, vai se reformando para criar o calo. Demora. Né? Assim como o corpo humano demora para se regenerar, a economia vai demorar para se regenerar também. Então a gente não existe solução mágica, não existe solução que em 3 meses, 4 meses, 6 meses nós saímos da crise. Isso não é assim. O que eu acho que o impeachment ou não impeachment pode fazer é dar uma direção, é dar uma resolução e dizer, tá, então nós agora vamos começar a andar no sentido correto. Tá? Agora, vamos ter que andar bastante, né, no sentido correto para conseguir corrigir os erros que a presidente Dilma nos presenteou aí nos últimos 5 anos e meio. Boa palestra, Alegria Revelo. Obrigado, prazer foi meu. Dr. Alcides Mandela Stuff, diretor do Instituto Unimed, que promove esse belíssimo Café com Política, uma atividade importante do sistema Unimed RS, recebendo hoje o professor Marcelo Portugal. Muito apropriado o convite ao professor, que é um guru nosso, tudo que ele prevê aí acontece, o Dr. Alcides. Uma alegria revê-lo. Muito obrigado, o prazer é meu também participar do teu programa. Como tu disseste, o professor Portugal, ele tem uma bola de cristal que funciona, né? Funciona, tem uns que tem e não funciona, mas a dele funciona. E a exemplo do ano passado, nesse mesmo evento, Café da Manhã com Política, ele fez previsões astrológicas fantásticas. Né? Eram todas certas. Todas certas. Apesar da situação, hoje particularmente, que estamos aí 2 dias da votação do impeachment da presidente, ser absolutamente imprevisível, esperamos que o professor Portugal nos ajude aí a ver o cenário econômico, que tem muito a ver com a Unimed. Às vezes o espectador pode dizer, o que a Unimed tem que ver com isso? É uma situação assim muito clara. 90% dos usuários de plano da Unimed são chamados planos empresariais. Então estão ligados praticamente, na sua maioria, à indústria e ao comércio. Então qualquer situação que afete diretamente essas bases da economia, responde na Unimed. Com certeza. Seja no desemprego, seja no dissídio, seja, enfim, na redução de alguma conquista social, alguma coisa assim, e afeta o nosso negócio. Então nós temos, e fora isso, a nossa participação como cooperativa, como um ente social, vamos dizer assim, podendo, esse teu programa mesmo já está divulgando alguma coisa que a Unimed está produzindo em prol da sociedade. Uma alegria revê-lo, que seja um belíssimo evento, Dr. Alcides. Muito obrigado e estamos aí sempre à disposição. Dr. Paulo Abreu Barcelos, presidente do sistema Unicred do Rio Grande do Sul, presente nesse Café com Política, tema importante, palestrante importante, mas também importante a parceria da Unicred RS com a Unimed RS. Explique para o nosso telespectador, para os nossos cooperados, doutor Paulo. Bom, primeiro eu quero enaltecer a iniciativa da Federação das Unimed em trazer o professor Marcelo Portugal. É uma pessoa altamente reconhecida no meio da área de economia pela sua qualidade. Nada melhor nesse momento do sistema Unicred RS firmar uma parceria com a Unimed Federação. Essa parceria, na verdade, é um resgate da nossa origem. Nós já estávamos juntos, agora vamos ficar mais juntos. Então nós estamos comemorando hoje isso, temos a certeza que a palestra vai ser um sucesso e nós, acima de tudo, ficamos muito felizes e temos certeza que os frutos vão ser muito grandes. Como é que o senhor está enxergando o quadro
socioeconômico, político, esse nosso país em crise, doutor Paulo? O senhor está com esperança que melhore? Não tenho dúvida nenhuma que a crise um dia vai ceder. O problema é a travessia, e essa travessia nós estamos muito preparados, muito mesmo. Nós hoje, as cooperativas já se organizaram, tem reserva, tem capacidade para superar essas dificuldades. Há uma constatação que é óbvia, que na verdade é a experiência do passado. As cooperativas são muito mais resistentes à crise. Se elas afetarem os outros segmentos, elas vão afetar a nós também, mas nós seremos muito mais resistentes e temos muito melhores condições de aproveitar as oportunidades. Estou muito confiante no futuro do cooperativismo. Tenho a certeza que as cooperativas vão vir mais fortes do que nunca. Uma alegria revelar um bom evento. Obrigado, como sempre, pelo carinho de vocês. Dr. José César Bueira, presidente da Unicred Porto Alegre, presente nesse Café com Política da Unimed RS. O tema não poderia ser mais oportuno, apropriado. O professor Marcelo Portugal é um guru. Tudo que ele prevê acontece. Esteve aqui um ano atrás. Tudo que ele fez de previsão está acontecendo. Mas a gente tem esperança que o Brasil melhore, não é isso, doutor Bueira? Exatamente. E nós agora com essa parceria Unicred Federação, também estamos vivendo um momento de aproximação, de reforço entre as cooperativas, de intercooperação, que vem a calhar nesse cenário difícil que vivemos. Então, quanto maior a aproximação entre as cooperativas, que todas têm por base a saúde, mais prósperos seremos, né? Então, há um momento de fazer esses eventos com discussão de temas tão atuais, beneficia a todos os que estão aqui presentes esse mundo cooperativo. A nossa Unicred Porto Alegre está bem. A Unicred Porto Alegre está cada vez mais atuante na comunidade, retornando todo o seu sucesso que vem tendo nos últimos anos. Bom evento, doutor Bueira. Muito obrigado. Participando do Café com Política da Unimed RS, em parceria com a Unicred RS, doutor Vigílio Pérez, presidente do sistema OSEG-SESCOP, uma alegria revê-lo, uma palestra interessante, um momento político delicado no país, doutor Vigílio. Sim, não delicado no cooperativismo, que no cooperativismo se planeja a curto, médio e longo prazo, e nós somos sociedades de pessoas, e as pessoas na crise sempre se unem mais. É verdade. Então o cooperativismo surge, renasce como um fênix novo dentro da crise. E nossa crise hoje é de confiabilidade, que o cooperativismo hoje consegue ter suficiente, é crise de responsabilidade, e as cooperativas sempre têm profunda responsabilidade pelos seus atos, e é crise de competência, tanto na economia quanto no desenvolvimento cultural, na área da saúde e outras áreas. E aí, as Unimedes, as cooperativas agropecuárias, as cooperativas de infraestrutura, as cooperativas de crédito estão um exemplo de progresso e de seriedade e de serenidade. Então, eu acho que há um contraponto na sociedade gaúcha, no Brasil, de que o cooperativismo faz realmente uma diferença. Muito bem. Com o doutor Vigílio, nós vamos agora lá para o auditório e você vai assistir a palestra do professor Marcelo Portugal. Uma alegria revê-lo, igualmente, presidente de saúde. E o Portugal é um compromisso que a gente tem de aprender mais. É verdade, é verdade. Repetindo, você quer ver a palestra toda, entre no site, no portal do Consumidor RS, TV Consumidor, lá você tem toda essa palestra do Marcelo Portugal. E o Jornal do Consumidor vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana a todos. Lembrando, se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS no link Plantão do Consumidor, lá em cima à direita. Sua dúvida vai ser respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado por você. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias de TV também podem ser assistidos no link TV do portal do consumidorrs.com.br. Lembrando que os nossos programas podem ser assistidos aqui na TV Urbana, segunda-feira inédito, 22h30,
sábado 12h30 e também sábado 22h30. Portanto, 3 horários. Combinado? Segunda, 22h30, sábado, meio-dia e às 22h30. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa e abençoada semana a todos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante. Esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito.